A paz do Senhor a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, aí quero estar desde já saudando toda a paz do Senhor, dizendo que é mais um prazer estar com vocês aí, né, estudando, falando mais da palavra de Deus, mais uma escola bíblica dominical, que é sempre fonte de bênção do Senhor para as nossas vidas, amém? Então, a gente está continuando aí o nosso estudo sobre eclesiologia, né? Para que você não sabe, eclesiologia é o estudo acerca da doutrina da igreja. Não é doutrina, né, o que a gente está dizendo é uso e costume, mas é doutrina sobre o que é ser igreja, né? Estamos estudando um pouquinho mais sobre a eclésia, sobre quem nós somos, né? E hoje nós vamos estar falando aí um pouquinho sobre as ordenanças para a igreja, tá? Hoje o tema da nossa aula é as ordenanças para a igreja. Vamos lá. A gente vai estar começando, né? Vou estar lendo aqui. A gente sei que a gente não tem a revista, né? A gente está trabalhando aí com o livro de seminário, né? Que o tema do livro é Eclesiologia, né? E nesse estudo aqui aplicado para a gente vai estar fazendo algumas leituras, né? Vamos procurar estar otimizando o tempo. Então convido você, né? Aí tá no seu caderno, no seu material de apoio, de acompanhamento, né? Você está fazendo essas anotações, né? Colocando a data de hoje. E hoje nós vamos falar sobre as ordenanças da igreja, tá? Então a gente vai estar lendo, diz o seguinte, olha, no nosso material. As ordenanças da igreja são os ritos externos ou observâncias simbólicas ordenadas por Jesus, que estabelecem verdades cristãs essenciais. Termo ordenança vem do latim ordo, que significa fila ou ordem, ou por extensão, algo imposto e tornado obrigatório pela autoridade apropriada. As ordenanças são às vezes chamadas de sacramentos. A palavra sacramento significa originalmente o sinal externo de uma obra interna, ou o sinal visível de uma obra invisível da graça. As ordenanças observadas pela Igreja protestante são duas, a saber, o batismo nas águas e a Igreja e a ceia do Senhor. Embora apenas duas ordenanças sejam claras e indiscutivelmente ordenadas por Jesus, é interessante notar que durante a história da Igreja, cerca de 12 observâncias externas foram referidas como sacramentos. A Igreja Católica Romana observa 7 sacramentos, ou seja, quais são esses 7? Um é o batismo, segundo, o crisma, o terceiro, eucaristia, né, que é a missa, a penitência, a extrema unção, que é a unção dos doentes com óleo, casamento e ordens, que é a ordenação de padres, né, consagração de feiras, né, entre outros. Bom, né, esse é o tema da nossa aula, o texto aí que a gente já começa a abrir a nossa lição, né? E nesse resumo, antes da gente fechar o nosso resumo, a gente não pode esquecer de fazer o quê? Da gente orar agradecendo ao Senhor. Então, gente, que nesse momento, como já lemos nesse primeiro tópico, né, sobre as ordenanças do Senhor, nós vamos estar caminhando dentro das ordenanças que Jesus Cristo deixou para nós como igreja, né? E em nome de Jesus, nós vamos estar nos aprofundando e sair desse estudo ricos, cheios e abençoados pela palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, a Ti, Deus, quero te agradecer, porque Tu és bom em todo tempo. E, Senhor, Tu és onipotente, onipresente e onisciente. Por isso, ó Deus, pelo Senhor ter todo o poder, todo o conhecimento, a Ti, Deus, oramos para que o Senhor possa, Deus, nos abençoar com um pedacinho da Tua infinita sabedoria, para compreendermos mais de quem Tu és. E juntos, ó Pai, Deus, com a Tua palavra, seguirmos o caminho reto, puro, limpo e perfeito, para agradarmos o Teu coração, para que naquele grande dia não possamos, ó Deus, ficar para trás, mas irmos assuntos ao céu para finalmente encontrá-lo para a grande ceia do Senhor na eternidade. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, né, como a gente leu, a gente separa aí, né, sobre o que a gente está falando. A gente está falando aí sobre as ordenanças, né? Então, nesse primeiro tópico que a gente leu sobre as ordenanças, né, a gente
vai estar falando melhor na frente, mas a gente percebe que, no resumo, nós protestantes, aqui observamos, baseado no que os pais da igreja, que são o quê? Batismo e a ceia do Senhor. Já a igreja católica, isso daí por curiosidade, chegou até mais, né? Porém, a gente vê que existe, né, praticamente até hoje 7, né, que foi o que a gente leu aqui, que é o batismo, né, tem a crisma, a eucaristia, a penitência, extrema unção, tem o casamento e as ordens. Para quem vem daí do catolicismo para o evangelho, quem sabe vai se identificar aí com esses pontos, né, com vendo isso aí lá na igreja católica. Né? A gente vê assim que o batismo em águas e a ceia do Senhor foram instituídos ou ordenados pelo Senhor e devem ser compreendidas como ocasiões memoriais. Não há poder salvífico na realização mecânica desses atos. O recebimento da salvação, o recebimento da bênção depende do estado do coração. Bom, e assim a gente fecha esse daí, primeiro ponto, né, que é esse resumo. A gente percebe que na palavra original, né, quando a gente vai falar de ordenança, né, a gente repara que são o quê? São ordens, né? São ordens, né? Como assim ordens? São mandamentos, direções, né, da parte do Senhor para a nossa vida. E a palavra ordenança, por muito tempo, e até mesmo o significado dela, é semelhante ao que? A sacramento. Anota aí essa palavra para a gente poder entender. O que é sacramento? Sacramento não é logo perto de Santa Isabel, não é ali depois do Bandeira, não é. Aí é um bairro em São Gonçalo, Sacramento, mas não é um lugar. Né? Às vezes você também pode confundir, né, sobre o que é sacrilégio, mas anota aí o que é sacramento. Tá? O sacramento, ele consiste no quê? O sacramento, pelas minhas anotações aqui, é o quê? Significa um sinal externo de uma obra interna. Então vamos lá. Ou seja, quando algo que eu faço no exterior reflete a minha mudança. Isso é um sacramento, né? Um exemplo dos sacramentos, né, que a gente utiliza aqui do ponto da Igreja Católica seria a penitência, né? Ou seja, eu tô ali me autoflagelando, ou eu tô ali, né, pagando uma promessa, né, andando de joelho para lá e para cá, porque isso denota o quê? Que no exterior eu estou fazendo algo que aconteceu dentro de mim, mostrando algo que aconteceu dentro de mim, né? Então, se eu estou pagando penitência, é algo visível, algo exterior, algo externo, né, de algo que eu cometi no meu interior, e ou seja, eu estou fazendo isso porque de uma certa maneira eu entendo, né, que não sou merecedor do amor de Deus, né, e por conta disso eu estou ali cumprindo com o meu voto, né, com a ordenança, com o sacramento, né? Então o sacramento ele vem disso, é um rito, vamos dizer, é um rito, né? Não vou dizer um ritual, mas é um rito, aonde do quê? Que mostra no exterior o que acontece no interior, tá? Então essa é a ideia de sacramento. É uma obra externa, né, do que se acontece de uma obra interna. Então, pode ser que já tenha acontecido, né? E assim, um exemplo, né? A gente até mesmo também, né? Dentro do próprio evangelho a gente tem aí, né, sacramentos, né? Vamos botar assim, sacramentos, né? Só para fazer uma analogia. Porque no evangelho a gente não traz essa cultura, né, de sacramento, né? Porque vamos dizer assim, que o batismo nas águas ele seria uma espécie de sacramento, porque é uma manifestação, uma obra exterior, né, confirmando algo que aconteceu no interior. Né? Então, o batismo, como a gente tem, poderíamos considerar como um sacramento. Porém, a nossa vertente ela se diferencia, né, da vertente
católica. Tá? Hoje, por favor, gente, eu não estou fazendo aula, tá, de catolicismo, não estou falando sobre denominação. Eu apenas estou utilizando, tá, do catolicismo para um elo comparativo, tá? Para a gente ter esse comparativo e termos uma assimilação melhor. Porque, gente, olha só, não tenho nada contra católicos, tá? Quem você está assistindo aí. Não tem problema nenhum você estar assistindo, estar participando. Aqui a gente está falando sobre conceitos, né, bíblicos. Então existe essas divergências, né, de doutrinas, né, de escolas teológicas. Então a escola teológica que nós seguimos é a escola que a gente se pauta aí, né, nos pais da igreja, que a gente se pauta da era reformada, né, desde lá do rompimento, né, da, do Evangelho com a Igreja Católica, né, ali iniciado por Martinho Lutero. A gente segue essa escola teológica, diferente da que se segue no catolicismo, amém? Então, bom, como a gente leu aqui, que o que acontece? O sacramento, ele é muito ligado ao ritual, né? A ação que você está fazendo, ele ter um efeito, né, místico, né? Um exemplo, quando a pessoa ela está no batismo, é como se algo, né, sobrenatural acontecesse naquele momento e transformasse a vida da pessoa naquele momento. Então o sacramento ele tem essa ideia, né, de acontecer pelo ritual, pelo que está se fazendo, pelo rito. Mas na verdade, nós como protestantes, né, nós não seguimos esse pensamento, porque nós entendemos que isso são o que a gente chama de memorial. A gente entende que são cerimônias, né, são rituais, mas que são memoriais, né? Porém, aí existe o que a gente chama, né, vamos chamar de relevância, né? E mais na frente a gente vai entender sobre o que é cada coisa. Porém, a gente entende que não é um ritual que salva a pessoa, não é? Porque o batismo por si só, né, assim como a ceia do Senhor, eles não produzem efeitos em nós, né? Colocamos assim, efeitos em nós de transformador, de salvação. Não, eles são memoriais que confirmam a nossa transformação. Porque eu posso dizer, vamos parar para pensar. Você vai se batizar. Mas quando você se batiza, você já se converteu, né? Então você ali está fazendo uma confirmação, né, da sua fé. Isso a gente vai ver melhor mais daqui a pouquinho, quando vamos falar que é o nosso próximo tópico, que é batismo. E depois vamos falar da ceia. Porém, você percebe que o batismo, né, nas águas, ele é uma confirmação, né, confissão de fé pública, tá? Então a gente percebe que o batismo por si só, ele não tem o poder de te salvar. Não é que você, antes de entrar na água, você estava condenado, você estava impedido de ir ao céu, você estava impedido do amor de Deus. Não, tá? Você está fazendo ali o quê? Você está fazendo uma confissão, ou seja, você está afirmando algo que já aconteceu dentro de você. Não é o batismo que está mudando você. Não, você já está mudado e o batismo confirma essa mudança. Da mesma maneira a ceia, né? E a ceia, ela não produz salvação. A ceia, porque a salvação ela é um dom de Deus. E a ceia ela não pode por si só salvar ou transformar você por dentro, porque, como a gente diz, existem pessoas que podem participar da ceia até mesmo em pecado, não é? E pessoas que participam em pecado ou que não dá o devido valor, né, justamente à ceia, nada acontece. É como se fosse em vão. Você vê que existem crentes que estão na igreja aí muito tempo, fazem rito, participam de ceia do Senhor anos e anos e anos e anos e nunca mudam, continuam nos mesmos erros, no mesmo pecado. Ou seja, a vida ela não se transforma. Por que não se transforma? Por conta disso, que não é um ritual que ele transforma, mas é o coração, sabe? A obra começa dentro de nós e nós fazemos isso para o quê? Para confirmar a mudança que acontece dentro de nós, tá? Bom, primeiro tópico, a gente vê que a bênção do Senhor, ela não acontece por um rito mecânico, mas ela acontece
pela sinceridade, pela transformação que há no nosso coração. Vamos lá, batismo nas águas. O fato de Jesus ter estabelecido o batismo nas águas como uma ordenança fica claro na grande comissão, como registrado por Mateus e Marcos. Mateus registra isso no capítulo 28, versículo 19, e em Marcos registra isso no capítulo 16, versículo 16. Né? O batismo em águas. O próprio Jesus deixou um exemplo para a sua igreja, sujeitando-se a ser batizado pelo seu precursor, João Batista, né, como a gente vê lá em Mateus 3. Pedro repetiu este mandamento do batismo em seu sermão no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Através de todo o livro de Atos, os apóstolos observaram a ordenança batizando seus convertidos. O sentido espiritual do batismo em águas é também ensinado nas epístolas, né? Quando a gente vê ali Paulo falando aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, né? O método do batismo que nós conhecemos, né? A gente vê que o mais famoso até o que a gente usa na igreja é o batismo por imersão. E isso pode ser visto como o significado da palavra grega baptizo, que indica claramente a ideia de imergir, ou seja, de entrar dentro. E pela descrição bíblica da maneira como Jesus foi batizado no Rio Jordão, né? Então a gente vê que Jesus, houve uma imersão, né, de Jesus nas águas para que ele retornasse. A fórmula para o batismo em águas é claramente estabelecida na grande comissão, como nós vimos lá em Marcos e Mateus, né? Como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As declarações sobre ser batizado em nome de Jesus omite a fórmula mais longa e enfatiza o batismo cristão como sendo distinto do batismo de João. O batismo por imersão é ordenado nas Escrituras. Todos quantos se arrependem e creem em Cristo como Salvador e Senhor devem ser batizados. Assim, fazendo, estarão declarando ao mundo que morreram com Cristo e foram ressuscitados com Ele para andar em novidade de vida, né? Como a gente já veio aí falando. Bom, a gente percebe que o batismo na água ele é o que? Essa confissão, né? E a gente tem que deixar bem claro que ele é um dos mandamentos que a gente percebe aqui, que é ensinado explicitamente por Jesus. É bem claro, a gente vê que Jesus ele deixa isso como uma ordenança para nós, nessas passagens que nós acabamos de ler. E Jesus mesmo, ele participa, ele se batiza, né? O corpo, a gente vê que Jesus em terra, ele foi batizado. Então a gente percebe que na trajetória cristã, isso é um cerimonial, um memorial necessário. É uma ordenança de Deus para a nossa vida. O batismo, não há dúvidas que ele foi ordenado por Jesus. E é o que? Uma ordem a ser cumprida. Vejamos aqui, ó. O batismo é uma ordem dada pelo Senhor e é realmente para ser cumprida, pois a falta de obediência significa rejeição do conselho de Deus. Todo aquele que ama o Senhor prova o seu amor obedecendo a sua palavra. A salvação nos liberta até das tradições recebidas dos pais. Então, continuando, a gente vê que no período dos apóstolos, o batismo ele acontecia de uma maneira muito mais frequente, né, que a gente vê ali até mesmo nos evangelhos. Um exemplo, você vê que quando Filipe, né, ele encontra aquele eunuco etíope, ele fala sobre dúvida sobre o livro de Isaías, eles conversam e ali ele explica da palavra de Deus, e naquele momento, né, eu acredito que o eunuco, né, ali movido pela palavra de Deus, né, com aquele coração, acredito que ardendo, eles foram ali e foram batizados, né, e logo após o batismo eles ali se separam. Mas a gente percebe, né, que o batismo acontece, é uma ordenança, né, um fato muito recorrente no livro dos apóstolos, né.
E o que a gente olha aqui é o seguinte: quem eram batizados, né? Quem eram as pessoas que seriam batizados? A gente vê, ó, pessoas que haviam se arrependido, né? Eram batizados, né? Pessoas que recebiam de bom grado a palavra de Deus eram batizados. Os que criam em Jesus também eram batizados. As pessoas crentes já batizadas com o Espírito Santo eram batizados. Pessoas que já eram discípulos eram batizados. Tem como eu ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Tem como, irmão. Você vai ver aqui, ó, lá em Atos, né, 9, 17, 18 e até em Atos 10, você vai achar ali falando sobre a família de Cornélio, que eles receberam primeiro do batismo do Espírito Santo e depois foram batizados na água. Eu até confesso que eu passei por isso. Eu primeiro fui batizado no Espírito Santo, depois, né, fui batizado nas águas, né, pouco tempo depois. Mas essas eram as pessoas, então eram, digamos assim, esses eram os pré-requisitos, né, para poder a pessoa ser batizada, que era a pessoa que havia se arrependido, que aceitava a palavra de bom grado, né, que cria em Jesus, que já era batizado com o Espírito Santo e que já era discípulo. Então, seguindo esse critério aí, as pessoas elas eram aí batizadas, né? Batizadas no Senhor. Porém, a gente percebe que não existia o que a gente não percebe na Bíblia, que essas referências aqui, né, que nós falamos, que a gente, ou melhor, a gente vendo no livro de Atos dos Apóstolos, a gente não acha, né, em uma parte da Bíblia, principalmente no livro de Atos, que é onde a gente vê o batismo de uma maneira muito mais recorrente acontecendo, a gente não vê nenhuma base, né, nenhuma referência sobre batismo em crianças, até mesmo, né, como disse, né, o batismo ele é uma confissão pública, né, de que nós nos convertemos, de que deixamos o pecado, né, para seguir de fato Jesus. Então, não há uma previsão aí legal acerca do batismo para crianças, né? Mas eu digo criança recém-nascida. Eu não estou dizendo criança, que, por exemplo, para muita gente criança, né, 10 anos, 11, 12 anos é criança ainda, né? Porém, essas pessoas, quando eu entendo o seguinte, que todos nós pecamos, né? Até criança, por mais que seja inocente, chega a certo momento que a criança ela já começa a pecar, que não tem como dizer, né? Dizer assim, que a partir dos 12 anos a pessoa começa a pecar. Não tem como a gente dizer isso, não tem como a gente definir a partir de que data, né? De que idade as crianças começam a pecar. Mas o que a gente pode saber é de a partir do momento que eu conheço algo, né, de que eu conheço uma verdade, né, e no meu coração eu desejo fazer o contrário, ou seja, daí eu já estou o que entrando em pecado, porque eu estou fazendo consciente, né, daquilo que eu conheço a verdade, que diz que é certo e eu prefiro fazer o errado. Então, a partir do momento, a gente já entende que existe o pecado. Isso já pode acontecer a partir dos 10 anos ou até mesmo antes, tá? Claro que não vamos aplicar isso a crianças, né, de 5, 4, 6, 4, né, 6 anos que, por mais que entende o que é certo e errado, né, não tem noção, né, das consequências aí, vamos dizer, dos seus atos, né? Não tem a mente, esse psique desenvolvido para fazer isso de maneira proposital, né? Bom, existe uma situação também que falando sobre batismo, eu queria falar um pouquinho aqui, que é sobre o quê? Sobre o batismo de morte. Para quem não sabe, existe aí, né, cultura, né, outras religiões que praticam, né, batismo de pessoas mortas. Nós não seguimos isso, nós entendemos que isso é uma heresia, porque o batismo ele é público e ainda por cima, como a gente diz, o batismo de imersão. Se o cara morreu, como é que você vai imergir, vai botar o corpo do morto dentro da água, né? Então a gente vê que não existe uma base legal bíblica para você poder estar batizando alguém morto, né? Até mesmo porque se é uma confissão pública acerca de arrependimento, né? Como é que um morto ele vai se arrepender se ele já morreu, né? Se ele não está em vida, se ele não vai externalizar isso em vida, né? Então, por esses pontos, entre outros, nós não compactuamos, não concordamos, entendemos que isso é um falso ensinamento, que é o batismo dos mortos, tá?
Bom, o batismo como um caminhão da bênção de Deus, né? O que é um batismo como um caminhão da bênção de Deus? Né? Que a gente percebe que o batismo não quer dizer que o batismo ele é místico, né? Como a gente já havia falado. Mas o ato de que nós fazemos isso para agradar, nós estamos fazendo isso agradando a Deus, nós estamos agradando a Deus com essa ação. Abre portas para a nossa vida, né? Abre portas de bênçãos do Senhor para a nossa vida, né? Porque você imagina, eu estava até falando, né, isso sobre esses dias, que imagina você como pai, né? E você tem seu costume, tem seu jeito de ser, né? E o seu filho, ele faz justamente aquilo que te agrada. E se você tem recursos, né? Se você tem recursos, o que você faz para um filho que te agrada, que procura te agradar? Você vai fazer o quê? Abençoar, seja com presente, com qualquer coisa, né? Mas você vai querer o quê? Abençoar o seu filho. E da mesma maneira é o Senhor nosso Deus. Ou seja, se nós estamos fazendo isso é algo que agrada, que honra, que dá honra a Deus, ou seja, você acha que Deus ele não vai querer te abençoar, ou seja, então isso abre portas, porque Deus ele também vai falar, né, que se confessar, né, de mim diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E isso é uma demonstração, batismo, uma demonstração do nosso amor por Deus. Então, quando nós fazemos isso, né, Deus ele se agrada, então abre-se portas para a nossa vida, para a bênção de Deus, né? E a gente vê que o batismo, em passagens bíblicas, né, ele nos aprofunda, né, junto com na palavra de Deus. Nós nos tornamos um corpo só em Cristo. Você pode ver o seguinte, ó, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos 2. Vamos abrir lá em Atos 2 e vamos ler. Atos 2. Atos 2 e vamos ver aqui o 41. Ó, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 1.000 almas. Vamos lá, para 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Juntos, né? Nós vamos agora lá para 1 Coríntios 12 e vamos ler o 13, versículo 13, que diz: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, quando a gente percebe que nós nos batizamos, é como se nós estivéssemos selando ali a nossa ligação com o corpo de Cristo. Não digo a igreja local, mas é o corpo de Cristo, digo na esfera aí universal, né? Então, a palavra de Deus, né, mostra que quando nós nos batizamos, né, nós nos tornamos diferentes, nós nos tornamos juntos de Deus, nós estamos ali confessando a transformação da nossa vida, a nossa conversão, né, e nos tornamos ali, não é que é o evento, né, mas nós estamos mostrando que nós nos tornamos um só corpo em Cristo. É igual, vamos imaginar um casamento, né? Vamos imaginar o casamento na figura do batismo. Ou seja, que se você tem ali o casamento ele é uma cerimônia, né? Ele é um cerimonial. Aonde que a cerimônia mostra que a partir do momento do enlace, né, eles ali formam uma só carne. E a partir daquele momento eles podem desfrutar do quê? Da bênção do casamento. E assim é como fôssemos nós no batismo, né? É como se nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos e ali começamos um namoro, né? Um noivado, vamos dizer assim,
né? E quando nós batizamos, nós selamos essa união, nós aprofundamos essa união, né? Vocês estão conseguindo me entender? Então, a gente aprofunda essa relação, porque se torna agora público, se torna, se torna, né, evidente, porque a gente carrega, né, quem é casado carrega essa aliança. Isso aqui, irmãos, não é que a gente carrega por luxo, qualquer coisa, não, porque isso aqui nós estamos honrando aquela pessoa que decidiu estar ao nosso lado. Ou seja, nós estamos lembrando e declarando diante de toda a sociedade que nós temos um compromisso com alguém. Então, esse é o papel da aliança e esse é o papel do batismo. Estamos confessando que temos uma aliança, com Deus. Então, a partir desse momento, né, a partir dessa confissão, nós proporcionamos a abertura, né, de muitas bênçãos de Deus aí para a nossa vida. Amém? Vamos continuar porque o tempo não nos perdoa, tá? Então, vamos partir para a ceia do Senhor, né? Vamos falar sobre um pouquinho a ceia do Senhor. Na última Páscoa, Jesus instituiu a ordenança de comer o pão e tomar o suco da vide em memória de sua morte expiatória. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. No livro de Atos, a observância do Senhor acerca da ceia é referida pelo termo partir do pão. Embora os discípulos frequentemente partissem o pão como uma festa de confraternização e amor, a festa era concluída com a ceia do Senhor. A evidência mais clara que a Igreja observa a ceia do Senhor como ordenou se encontra no ensino do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, né? A partir do versículo 23, que é até a palavra base na nossa igreja, né? Que nós utilizamos para a leitura da ceia do Senhor. Então, observe os seguintes pontos relativos à natureza da ceia do Senhor. Primeira natureza, ela é um ato de obediência ao que é o mandamento do Senhor, né? Que a gente, como disse sobre as ordenanças, a ceia ela é uma ordenança. Então, a ceia, a prática da ceia, ela é um ato de obediência ao mandamento do Senhor, né? A outra natureza é que ela é um memorial. Ela é, ao mesmo tempo que ela é um ato de obediência, ela é um memorial acerca da morte expiatória pelo sangue de Jesus derramado por nós. Também ela é, a natureza, uma proclamação, um ato de confissão pela igreja da fé na eficácia da obra expiatória de Jesus. Ou seja, nós declaramos que a obra de Jesus não foi em vão. Ela é uma afirmação do que? Da expectativa que nós temos da volta de Jesus, né? Porque ele diz fazer isso até que ele venha, né? Também a natureza que a ceia do Senhor tem é uma natureza de ser uma experiência de comunhão com o Senhor, aonde cada participante da ceia recebe pela fé o poder e a bênção de Deus, né? E também, em natureza, ela é uma comunhão, né? Onde a gente fala aí sobre koinonia, a palavra koinonia ela é comunhão, né? Dos crentes à mesa do Senhor. Ou seja, estamos todos ali juntos como um só corpo. Então, estamos em comunhão, todos ali juntos em um só corpo, né? Jesus ordenou que a ceia do Senhor fosse repetida a intervalos frequentes até a sua segunda vinda, né? Algumas igrejas, né, observam a ceia diferente, né? A gente vê que a nossa igreja particularmente segue que é de mês em mês, mas tem igreja que às vezes muda, pode fazer semana a semana, né? Tem igreja que pode fazer quando achar necessário, pode ser diário. Bom, gente, não tem algo pré-estabelecido dizendo que tem que ser mês a mês, de 15 em 15 dias, ou semana a semana, ou todo culto. Não existe, né? Porém, a gente percebe que precisa se ser
renovado, mas a maioria das igrejas segue a frequência, né? No caso mensal, maioria, tá? Mas se você achar uma outra que tenha diferença, irmão, não tem problema, tá? Não está em heresia, não. Bom, a ceia do Senhor, ela tem diversos valores. Então vamos falar sobre os valores da ceia do Senhor, tá? Referente ao passado, ao presente e ao futuro. E o primeiro valor que nós vamos falar da ceia do Senhor é o quê? É o valor comemorativo. Porque Jesus ele fala isso, ó, lá em Lucas 22:19. Fazer isto em memória de mim. Né? Porque às vezes nós olhamos para a cruz, né? Olhamos para a ceia, né? A morte de Jesus ali na cruz, como algo triste, né? Como algo ruim. Mas na verdade nós temos que comemorar, porque é ali que começa o quê? A nossa vitória. A nossa salvação começa na cruz do Calvário. Então não temos que ficar tristes, mas comemorar a vitória que recebemos na cruz. Bom, a segunda, o valor, né? Outro valor da ceia do Senhor é qual? É um valor instrutivo, ou seja, de ensinamento, né? Representada pela lição que objetiva a sagrada encarnação de Cristo e a expiação, ou seja, a consumação, né, dos elementos físicos para a nossa salvação. Ou seja, ali a instrução que a gente vê sobre o pão e o vinho. Então a gente percebe que quando nós estamos fazendo ali, nós estamos sendo ensinados ao mesmo tempo pela palavra de Deus, estamos sendo instruídos acerca de que na ceia do Senhor está ali sendo consumido o sacrifício do Senhor, né? Ela também é inspiradora, ela carrega um valor inspirador. Ela, ao mesmo tempo, nos ensina sobre o sacrifício de Jesus. Ela é uma comemoração para nós pela vitória que nós temos, tá? E também ela é inspiradora, tá? Ela é instrutiva, que ela nos ensina sobre aquilo que foi consumido na cruz, né? Inspiradora, que a gente percebe que quando nós nos arremetemos à ceia do Senhor, tá? Nós, por meio da fé, nós entendemos que através da fé nós podemos alcançar, né, todos os benefícios, todas as bênçãos que existem no sacrifício da cruz para a nossa vida. Então, ela nos traz essa inspiração dessa vitória, né, que nós temos, porque olha para a cruz. E olha para o sacrifício do Senhor, olha a inspiração que nos dá de termos a vontade, e assim como cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, pela certeza dele estar vivo após o sacrifício ali na cruz, por ele cumprir o que prometeu, né, nós podemos crer no amanhã, crer no Senhor. Ela também tem o valor de quê? De ação de graças, que é o que a gente chama de eusaristia, né? Não é eucaristia não, tá? É eusaristia, do grego, né? Apesar que ela tem a eusaristia, a sua origem na eucaristia. O que é eusaristia? Né? Trata-se de uma oportunidade de quê? De agradecer a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, ação de graça é isso. Ou seja, eu estou aproveitando aquele momento, né, agradecendo a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e está fazendo, né, e ainda há de fazer pela minha vida. Então, a ceia, ela é essa oportunidade também. Ela também é um momento de comunhão, ela traz o valor de comunhão, porque ali, quando a gente percebe falando no partir do pão, todas as vezes que Jesus ele fala sobre o partir do pão, perceba o seguinte, de que Jesus, ele não só partia o pão, na ceia, mas ele partia o pão quando todo mundo estava junto, quando os discípulos estavam perto, né? E estar perto é sinônimo de comunhão, de ter intimidade, de estar junto. E é isso que a ceia ela nos arremete, de todos nós juntos, como ali, membros de um só corpo, de uma só igreja. Nós estamos ali juntos, dividindo do mesmo pão. Né? Estamos ali tendo intimidade, tendo comunhão um com o outro. Né? Então,
é um valor, é mais um valor que a Santa Ceia do Senhor ela nos traz. Ela também nos traz o valor de um novo pacto, de sabermos de que através do sacrifício de Jesus nós temos o que? Uma nova aliança, como ele diz, é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim, né? Esse novo pacto nós percebemos que nós não temos o que? Não temos condições de participar, mas pela graça de Deus nós podemos participar do corpo do Senhor, né? E juntos ali não só participarmos aqui na terra, mas termos a certeza de que se cumprirmos isso nós vamos encontrar o Senhor nas bodas do Cordeiro, né? E o último para a gente fechar aqui é o que? A responsabilidade, porque a gente percebe que sobre a responsabilidade, ela mostra que nós temos que ter essa preocupação, essa responsabilidade, né, acerca da ceia do Senhor, de estarmos ali não deixando esquecer, mas fazendo sempre em memória do Senhor. Então precisamos ter essa responsabilidade de manter a memória do sacrifício, daquilo que Jesus fez por nós, vivos, e não podemos participar de qualquer maneira, né? A gente vê que a Bíblia ela dá ali instruções e às vezes a gente pode até ter umas diferenças sobre essa responsabilidade, né? Existem algumas posições acerca, né, da responsabilidade, sobre de quem pode participar. E uma das posições é livre, ou seja, de qualquer membro, de qualquer denominação, né? Não precisa ser só da igreja local, ele pode estar participando. Tem a restrita, que é somente para membros da mesma denominação, né? E tem a ultra restrita, que é somente para membros da igreja local, né? Não serve ceia para outros membros, tá? Bom, agora a gente já encerrou, né? Nós terminamos aí e a gente falando sobre a natureza dos elementos sobre os elementos da ceia, nós percebemos que eles não são místicos, eles não são substanciais. Não quer que ali, que a partir do momento que você está comendo o próprio corpo, né? Como a gente disse, que eles são memoriais. Não é o corpo de Jesus que está ali, que você comendo. De fato. Nós temos esse simbolismo de que pela fé, ao participarmos desse memorial, de que sim, de que o pão e o corpo do Senhor, eles produzem, né? Ali o pão e o suco de uva, eles produzem sim os efeitos no nosso interior, mas é o que? Através da nossa fé, pela nossa atitude, pelo aquilo que cremos, não pelo pão por si só e não pelo suco de uva, porque se eu não tenho fé no Senhor, eu não posso desfrutar das bênçãos que essa ordenança traz para a minha vida. Amém? E por hoje aí é só. E mais para não ficar só nas nossas palavras, vamos fazer o nosso questionário rapidinho e você vai fazer aí na sua casa, né? Vamos lá. Diga para mim, quais são as ordenanças para a igreja do Senhor? Então você vai colocar aí quais são as ordenanças, né, para a igreja do Senhor, tá? Próxima pergunta, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu anotar aqui. O que é sacramento? Aí já falei para vocês o que é sacramento. Vamos falar aí sobre sacramento. Terceira pergunta. Quais pessoas eram batizadas? Quais pessoas elas eram aí consideradas ser batizadas, né? E sobre a ceia do Senhor, né? Quais são os valores da ceia do Senhor que a gente aí acabou de falar? Então deixa essas 4 perguntinhas para vocês. Bom, gente, que Deus abençoe a tua vida, que em nome de Jesus nós possamos conquistar a cada dia, né, a nossa salvação, que possamos continuar firme nessa caminhada. Não desista. Vamos parar para pensar, gente. Deus está conosco, não importa a quarentena, mas dedique-se ao Senhor. E é em nome de Jesus, que em meio à pandemia, em meio à quarentena, você possa viver o melhor de Deus para a tua vida. Por isso, mergulhe na palavra, mergulhe no Senhor e viva a cada dia da novidade de Deus
para o teu ministério e para o teu coração. Agradeço a oportunidade, gente. Em nome de Jesus. Amém.